Pessoal, mais uma vez aqui o nosso olhar no Centro Cultural, né? Um centro que tem aqui um monte de coisa interessante, que é aqui a locadora Charada, locadora aqui na Zona Leste. Vamos colocar o endereço de novo aí, conforme o vídeo está passando. E mais uma vez, uma honra, um prazer. Aqui vai ser uma segunda casa nossa, né? E esse é o primeiro retornado, né? Nós vamos chamar aqui o convidado, que é o primeiro retornado do canal. Como nós conversamos aqui também, como para ter um olhares e tal, vai chamar o pessoal que é um pessoal, gente boa pra caramba, que tem um conteúdo legal para falar, histórias para falar, e aqui não vai faltar história hoje, tá? Então, vem pra cá, eu sou o novo Goulart de Andrade. Nossa, pensou? Vem comigo! Vem comigo, meu amigo prazer, Gilberto Charada, prazer total. retornando ao nosso olhar. O retornado, isso aí me lembra um pouco da volta dos nossos vídeos, alguma coisa assim, retornados. Mas prazer, hoje, hein? Prazer. Prazer sempre nosso também. Ó, a gente hoje vai aproveitar o espaço lúdico pra caramba, legal pra caramba, mas para tratar de um assunto que ficou daquele vídeo passado do nosso olhar, tá? Então, antes que eu esqueça, porque eu tenho esquecido toda hora, então, nossa vinheta primeiro, depois eu volto aqui. Vinheta! Tem, agora tem. Ah, que legal. Bom, pessoal, então os retornados agora... Os retornados retornam. Retornados retornam. É o seguinte, nós estamos aqui no espaço para aproveitar para falar de futebol. Obviamente que a gente vai pegar aqui só alguns, né, puxados só mesmo, tem muito mais do que isso, né? Mas tem muito mais, mas a primeira coisa que eu queria colocar para você, mas não tem aquele filme de futebol ainda, né? É uma coisa que eu sempre cito. Difícil, não, né? não tem, não teve Tem ainda. de basquete, tem de Não tudo, teve. tem de rock no gelo, tem de tudo, mas de futebol aquele Não que fala, teve. Já me até fizeram essa pergunta. Não tem uma o que animação é? japonesa que é louca, lá que é o sim, chute maravilhosa, louca, Mas aquele filme que o futebol entra, aquele basquete, futebol americano, um domingo qualquer, um puta filme, né? O futebol ainda não teve, cara. Tem documentos fantásticos, né? Tipo os do Pelé, do Garrincha, mas aí é documentário. Documentário é filme, tudo bem. Mas o que eu digo assim, falta aquele filme que é o que eu acho que você citou, né? Um filme que o futebol entrando mesmo. Exato, né? Por você ter os ângulos para filmar uma coisa. O filme que a gente acabou não encontrando aqui hoje, que é o Fuga para a Vitória, que muita gente não sabe. Eu tenho, que é o filme com o nosso primeiro comentário aqui, mas assim, que é o Rei, né? A gente não pode falar de futebol sem falar do Rei, né? O Rei Pelé. Pode. E assim, é um filme que tem assim uma plástica legal. Tem, super direção, né? Uma produção grande, hollywoodiana. Muito ator, né, opa, top, lendas do cinema e tal, né? Sem dúvida. Onde eu vou colocar na edição, gente, que eu tenho, onde o Pelé faz a cena dele que ele faz, né? É fácil fazer o gol, é só fazer isso. Ele dá a aulinha lá que é tão fácil. E é mesmo, pra ele né? Mas é interessante que por um tempo, você acredita que eu pensei que isso era uma coisa na minha cabeça? Por que assim? Não, porque ninguém sabia o filme. Eu falava, não, o Pelé fez esse filme, não. Ficou escondido, agora ficou famoso de novo, que o Pelé falou antes de ir embora. Puxa, o Sylvester Stallone tem falado em entrevista. Sim, falou, ele conta, né? Ele conta as histórias. Uma atitude lá. E eu tenho o filme, desculpa, não foi possível localizá-lo, mas lá na hora, vocês podem que tem a magia aí, mas eu tenho em DVD. E é um filme que eu indicava, ninguém sabia mesmo. Pensava até, mas o Pelé teve, e é um elenco fantástico, um filme sério, Segunda Guerra Mundial e tal. O Pelé tá lá, contracenando com um cara que já era famoso na época. O Stallone já era famoso. Já era famoso, sim. E é um filme. Lógico, o Pelé não é Stallone pegando no gol, como você que nós vamos focar aí. Pegando no gol. Só que o Pelé, vamos ser honestos, ele não é um grande ator, né? Não. E nem um grande cantor, né? Ele gosta, mas se gosta, beleza, ele é o rei, ele faz o que ele quer. Mas ele tá bem. Agora, ele não tá bem nos trombadinhas, né? Aquele filme é triste dele, né? Não, eu sou a Xuxa, lembra disso? Lembro. Mas o Pelé é gênio. Muita coisa meme dele, né? Mas vamos lá, ó. Antes de mais nada, começar a pegar aqui os filmes aqui, como se fosse pra locar mesmo. Vamos locar. É aquela coisa de pegar aqui, sentir o filme, conversar sobre o filme, né? Que é o que era mais gostoso. Exatamente, que é o mais gostoso. Exatamente. Ler ali a contracapa. Mas vamos lá. Charada. Você, em relação ao futebol, corintiano que a gente está vendo aqui, de coração e de tudo, mas você, por que a gente chegou nessa ideia com o trabalho que a gente veio falar sobre locadora, sobre o filme, chegou no futebol? Você falou assim, Jefferson, eu entendo de futebol e jogo futebol. Quero que você comece daí. Se apresente no negócio do futebol. Jefferson, eu entendo de futebol e jogo futebol. Por que eu entendo de futebol? Eu falo isso com muito... Eu entendo de pouquíssimas coisas na vida, mas futebol eu entendo. Aí eu bato no peito. Pelo seguinte, eu amo futebol. Eu nasci no dia 26 de abril, dia do goleiro. Que inclusive eu falo que é minha homenagem. Mas é o Manga que acabou de falecer, né? É o aniversário dele. E por isso foi o dia do goleiro. E eu, lógico, vou de tabela dizendo que sou eu. Mas eu nasci no dia do goleiro, 26 de abril. E segundo, eu não lembro, obviamente, mas a primeira palavra que eu falei foi gol. Isso eu tenho o relato da minha família, antes ainda de eu jogar bola, com 5, 6 anos, já falava.
A primeira palavra que o Nenê, né? Porque eu vim com esse apelido Nenê há muito tempo, né, na família. Que o Nenê falou foi gol. Então olha só que loucura, né? Eu nasci no 26 de abril, que é dia do goleiro, e a primeira palavra que eu falei... e eu falei gol vem de um cavalo. Essa é a informação que eu tenho da família. Eu vi um cavalo e falei gol. Acho que tá andando, né? Gol, sei lá. Eu falei gol. E eu amo futebol, e eu, por amar futebol, eu posso dizer que conheço futebol. Né? Conheço bem futebol. Eu tenho e jogo futebol. Então, e sempre eu falo assim, o pessoal pensa que eu conheço muito cinema e tal. Conheço, mas perto do futebol não conheço nada. Não conheço nada. Okay. O cinema que eu conheço é saber indicar um filme pra ti. Perfeito. Por exemplo, se você quiser que eu indique filmes de futebol, eu vou te indicar filmes de futebol. Né? Meio que na correria aqui, mas eu indico. Mas cinema eu conheço bem para indicar, sabendo o seu gosto e sabendo os filmes que eu tenho. Então eu tenho as duas coisas na mão. Eu tenho os filmes e sei o seu gosto. Sabendo o seu gosto, eu vou chegar lá. Eu só perguntar qual foi o último filme bom que você assistiu naquele gênero, porque a gente também não é bidu. Porque o que é bom para um não é bom para o outro, né? Aliás, o meu gosto de cinema foge de 90% das pessoas. E eu sou dono de locadora, é complicado. Sim. Pô, esse Homem-Aranha é bom? É ótimo. Mas nem precisa falar, é Homem-Aranha. Sei lá, esse filme aqui do... É bom. Esse aqui do Senhor dos Anéis... Eu não gosto, mas é ótimo. Não é que eu tô mentindo, porque ele vai gostar. Né? Sim. Agora, o que eu gostava mesmo de fazer, esse filme de Stallone é bom, tal. Particularmente também não gosto, tal. Mas aí eu indicava um paralelo com uma outra pegada um pouco superior, com outro canalzinho de visão, uma coisa um pouco mais selecionada no sentido assim, foge do padrão americano, né, estadunidense, aquela coisa. Então eu disse, olha, leva esse do Nicolas Cage aqui, ó, isso aqui já é um pouquinho diferente, mas é ação também, sabe? Isso eu gostava de fazer. Mas o futebol é que eu conheço, tá? Esse eu posso bater no peito, tanto é que eu conheço que eu sou corintiano. Não, esse é um detalhe. Não, mas olha, eu sou um corintiano, mas detalhe, tá? Nunca eu vou dizer... estão roubando, o meu time foi roubado, não, porque eu amo o futebol como essência. Então eu detestava o Leão. Quando ele veio pro Corinthians, eu continuei detestando o Leão. Eu queria que o Corinthians ganhasse de 5-4, para ele tomar 4 gols. Entendeu? Então não é porque o Leão veio pro Corinthians que ele passou a ser o maior goleiro do mundo. Não. Entendi. Eu achava o Leão um goleiro que não sabia sair do gol. E o goleiro tem que saber sair do gol. O Ado sabia sair do gol. Entendi. Né? O Félix não sabia fazer nada, nem sair do gol e nem nada. Mas é assim, o Leão era muito bom embaixo da trave, um puta goleiro. Mas eu não gostava do Leão, eu achava ele... E outro, ele era do Palmeiras, não tem como você gostar de um goleiro que é do seu time. Ele era bom de propaganda de outdoor, né? Não, as pernas, né, fazia a propaganda dele. Mas nós tínhamos o Ado, poxa, o Ado é um puta goleiro também. Bom, mas aí o que acontecia? Quando ele vinha pro Corinthians, eu não sou aquele corintiano que fala, não, ele é o maior goleiro do mundo. Sendo que eu acabei de falar que eu não gostava dele, entendeu? Sim. Eu sou muito isso. Tinha uma coerência ali, ó. Eu tenho muita coerência. Tá bom. Se eu vi que o meu time foi roubado, eu falo que foi roubado. Se eu achei que o meu time... Não tem isso, porque eu amo futebol, então eu não sou só corintiano que fecha os olhos pro resto, entendeu? Sim. Então eu tenho... Pra mim, disparado sempre foi, o Pelé é o maior jogador do mundo e acabou. Você tem que somar Messi e somar mais uns 4 pra dar metade do Pelé. Inclusive nós pegamos aqui, separamos aqui, né? Isso é Pelé. Ó, isso é Pelé. Porque é o seguinte, falou um pouco de você, não podíamos falar de futebol sem falar do Pelé. Não. Tem umas besteiras, eu ia deixar, eu vou improvisando aqui, tá, pessoal? Mas essa aqui veio agora, não tem como. Eu vejo o pessoal na televisão, na rádio e não sei o que e tal, os caras ganham por isso, mas falam cada besteira de futebol, assim. Mas não é besteira do achismo meu, eu tenho minha opinião, você tem a sua. É besteira mesmo, falam umas groselhas. Porque tem coisa que é fato. Né? É fato, pronto, é por isso que eu gosto de conversar com ele, né? Eu não combinei nada com ele. Não. É fato. Nada. Meu, os caras falam umas besteiras. Como é que ganham ainda pra isso? Não é uma coisa estranha. Ganham. Não, tem gente, por exemplo, vou usar esse exemplo. Não, o Pelé, tempo de amarrar calção, salsicha, linguiça. Hoje não jogaria nada. A gente até conversou da outra vez. Eu queria que você entrasse nisso aí. Isso é Pelé. Ó, eu tenho 69. 26 de abril de 56, então 69. O que acontece? Eu vi Pelé jogar. Vi Garrincha jogar. Eu só não vi Leônidas pra trás, não. Vi Luizinho. O primeiro jogo que eu assisti foi Corinthians e Palmeiras. O Corinthians perdeu de 5-1. O Corinthians perdeu de 5-1. Posso estar enganado, acho que foi 5-1. O Luizinho jogava. Aquele que sentava na bola. O Luizinho jogava. Acho que foi em 64. Foi o primeiro jogo que eu assisti no Palestra Itália. Beleza. Com o palmeirense do lado que me levou. E eu, corintiano. Mas assim, eu vi muita gente jogar. E amo futebol e conheço futebol porque eu amo futebol. Então não tem coisa que você ama, você conhece. Então, quando a gente ouve alguma coisa assim da época, eu inclusive uso isso pro lado do Pelé e não contra o Pelé. É, exatamente, naquela época. Você jogava na terra, olha o que ele fazia. Jogava com uma bola
que não é essas bolas de hoje, que elas são teleguiadas até, sei lá, uma bola... Sim. Jogar uma camisa que quando acabava o jogo, só o suor que dava mais 2, 3 quilos. E se chovia então, a bola então se chovia, aquele barro. Os caras não tinha cartão amarelo, nem vermelho, tinha porrada o tempo todo, que ele aprendeu a dar porrada também. Ele sabia dar porrada, ele sabia fazer isso. Então ele apanhava pra caramba, tanto é que na Copa de 66 ele saiu, na de 62 também, de tanta porrada que ele levou, principalmente na de Portugal, contra Portugal. Gente, ele apanhava pra caramba, os moleques batiam paca. E outra coisa que eu acho muito legal, que ainda bem que fazem isso hoje nas internet aí da vida, mostrar o que o Pelé fazia e o que o pessoal faz hoje. Você já deve ter visto esse vídeo. Cara, é impressionante. Vai ter gente que vai falar, mas isso é inteligência artificial. Não, é verdade. Sim. Aquilo é verdade. Ele já subia tanto quanto o Cristiano Ronaldo, já fazia aquelas jogadas. E eu acho incrível, que padrão também dos caras acharem aquelas cenas. Né? Parabéns para quem faz isso. E ali mostra, ó, nos anos 60 ele já fazia isso, 58 ele já fazia isso. Ele fazia o que todos fazem hoje. Todos juntos não conseguem fazer o que ele fazia sozinho. Exatamente. Então, naquela época, que tinha tudo de ruim, a bola era de capotão, inclusive, a chuteira tinha até prego, às vezes o prego ia para... Gente, ele almoçava junto, bandejão, não tinha toda essa preparação, jogava dia sim, dia não, ia para a Europa, porque se o Santos não fosse com o Pelé, nem ia. Ele ia para a Europa, jogava dia sim, dia não. E será que Newton Santos, Didi, os caras daquela época eram ruins de bola? Só o Pelé era bom? O Tostão era ruim de bola. O Tostão era péssimo. Até o Tostão era péssimo. Rivelino era ruim de bola. Rivelino, então, não sei se você sabe, né? Meu maior ídolo é Pelé no futebol. Né? Mas o Pelé, para mim, sempre extra, então ele é o concurso. Sim, né? concordo. Então, é o concurso. Então, para mim, o meu maior ídolo é Rivelino. Perfeito. Porque o Pelé, fora. E eu defendo o Pelé, às vezes, até com Santista. Fala, cara, vocês tiveram o maior jogador do mundo. Esse é o maior jogador do mundo e vai ser para sempre. É impossível alguém chegar. Lógico que a gente não pode também negar que Messi joga muito. Não, lógico, outros tempos também. Mas o que é triste é ouvir que hoje ele não jogaria nada. Eu imagino hoje, com todas as tecnologias que tem na bola, e ele, o preparo físico que ele sempre teve, e ele comia bandejão. O Rivelino é muito legal esse vídeo que o Rivelino fala. Eu nunca vi o Pelé reclamar uma vez na vida. A gente sentar, olha, ele fala isso, é muito legal, eu acho que isso saber, mas acho que o pessoal já deve ter visto. Ele sentado naqueles mesão com bandejão, comendo no bandejão, a Copa de 70, e o Rivelino fala, puta, esse bife não dá pra comer, cara, é muito duro. Eu vou ficar só de olho no Pelé, porque eu não vou reclamar, tá o Pelé aqui. Se eu reclamar, eu sou o Rivelino, vamos esperar o Pelé reclamar. Eu ficava olhando o Pelé. Sabe o que ele fazia? Ele pegava aquele bife incomível, cortava em pedacinhos bem pequenininhos, mastigava e comia. E não reclamava de nada. Aí eu falava, se o Pelé não reclama, eu não posso reclamar. Exato. E era um exemplo de ser humano. Ser humano, sim, como não ser humano? Porque muita gente também fala essas besteiras que como ser humano... Há controvérsias aí, poxa. Naquela época era outro, o Pelé era o Pelé, não é um qualquer, ele não tinha posição política e tal. Uma vez eu escutei ele falando uma coisa que eu achei muito legal, que ele falou assim, só o fato de eu ser o que eu sou já é uma posição política. Sim. Porque eu sou branco? Não, eu sou preto. Né? Então eu acho que o posicionamento político dele era ele existir, já é. Concordo que ele poderia defender uma bandeira, até acho que sim. Mas, gente, cada um é cada um. Eu defenderia, se eu fosse o Pelé, eu defenderia a minha bandeira. Né, que olha, eu sou negro, não sei o quê, sou pobre, vamos... Só que quando ele faz o 1000º gol, o que ele faz? Ele tá com o mundo lá no Maracanã em cima dele, o mundo em cima do Pelé, vendo, milhões de pessoas assistindo no mundo inteiro, não no Brasil. Levantam ele e falam, olha, sabe o que a gente precisa? Ele podia falar, olha, comprem a bola Pelé, concordo. A bola Pelé, o café Pelé, compra o café Pelé e tal. Sabe o que ele fala? Vamos cuidar das criancinhas, porque as criancinhas vão ser os futuros, é o nosso futuro, e se a gente não cuidar, eles poderão ser os futuros. Gente, ele falou isso não é um posicionamento político maravilhoso, pô. Bom, mas voltando ao Mr. Pelé, eu vi essa figura jogar, e ele acabava com o meu time sempre. Eu só esperava, mas no Palmeiras nem tanto. Mas sabe o que eu esperava? Palmeiras também, né? Academia, era uma academia. E na época o Corinthians era o Faz-me Rir, né? Aqui, eu só esperava assim, perder de pouco. Quando a gente quebra o tabu, é uma das vitórias Buião e Flávio. Quando a gente quebra o tabu, 2-1 no Santos, se perguntar para os corintianos mais velhos, é um dos jogos mais importantes do Corinthians. Um jogo do Campeonato Paulista que a gente quebra o tabu, porque a gente quebrou o tabu do Pelé. Sim. E o Rivelino falava como era bonito ver aquele time entrar em campo e tal. Então, e Rivelino sempre bota Pelé como o maior craque de todos os tempos. É outra coisa, e o Rivelino foi um gênio também. Agora, o Isto é Pelé, quem duvida que ele fazia alguma coisa, ou assista esse filme ou assista um outro, que depois a gente pode até falar dele. Mas Isto é Pelé mostra o que é Pelé. E eu vi Pelé jogar, então tem mais essa. Agora, quem não viu, assista.
Sim. Tá aí, pena que naquela época não tinha tanta mídia, né, gravando e tal. O gol mais lindo que ele fez, que ele dá 4 chapéus dentro da pequena área e da grande área, ele dá 4 chapéus, esse gol não existe. Juventus, né? Mas existe o relatório dos quatro... Eu adoro o Juventus. Só faltou o Jotinha aqui. Mas existe o relatório das 4 pessoas que levaram o chapéu. E eles falam, ele veio, tal, deu um chapéu, mas tudo bem e tal. Aí veio, ele já tinha dado o chapéu, eu cheguei chegando, quando eu vi ele já tinha me dado o chapéu. Aí chegou o terceiro. Eu vi que ele já tinha dado 2 chapéus. Aí eu cheguei com tudo nele. Quando eu vi ele já tinha me dado o chapéu. Aí chegou o mão de onça, que é o goleiro. Falei, eu sou mão de onça, cara. Ele já deu 3, 4 chapéus, agora comigo não. Quando eu tô pensando nisso, ele já tinha dado o chapéu, matado no peito e feito o gol. Pena que não existe o lance, mas existem as 4 pessoas que levaram o chapéu dentro da área falando. Isso tá no Pelé Eterno. Bom, então é isso. Isso é Pelé. E aí é que eu falo, já fazendo a junção, né? Gente, claro que o cara, como pessoa, a gente pode discutir outra coisa, tá que não é o caso aqui. Mas como jogador de futebol, como atleta... Por favor, enfim, favor. Uma história de futebol a gente pegou aqui, não só para falar da cada fita, que é fita, né? É o seguinte... Cheiro de VHS. A gente quer aproveitar aqui para você falar uma história de futebol. Pode ser uma história de futebol. De um time ou pode ser a sua, no seu jogando, coisa que você acha interessante. Eu acho que vai, deixa eu ver. Para deixar um registro aqui. Puta, tem tanta história, gente, que eu jogo desde que eu nasci praticamente, né? Que eu jogo, né? Eu ia lá no Campo dos Bois, aqui na Moca, quem é da Moca sabe, e eu ficava assistindo, ficava atrás dos goleiros, só vendo os goleiros jogar. Eu mal olhava o jogo, eu só ficava vendo os goleiros, porque eu achava que o goleiro era diferente. Poxa, achava grande coisa, porque é diferente. Eu falava, puxa, o goleiro pode pegar com a mão e tal, que legal. Isso com 3, 4, 5 anos, que era perto da minha casa. Então eu amo futebol desde que eu nasci. E histórias de futebol, olha só, uma história de futebol, um filme muito interessante, por sinal, pouco conhecido, viu? Deixa eu ver se eu conheço uma história minha. Eu vou contar uma história. Sabia, tá vendo? Juro, veio agora essa história, eu não tinha repensado, não tinha pensado. Quando eu vi o filme aqui, eu falei, opa, talvez tenha... Olha, é sério, me veio agora uma história que eu fui chamado de mentiroso. Então eu vou contar, é rápida. Jogando na linha, eu sou goleiro, gente. Eu sou goleiro, tá? Eu não sou jogador de linha, mas eu adoro jogar na linha. Tenho 7 anos seguidos troféu de artilheiro do segundo quadro de um time chamado Bola de Prata, que devia ser Bola de Ouro, mas era Bola de Prata. Segundo quadro, para a criançada que tá vendo. Segundo quadro é o seguinte, eu era o goleiro titular desse time, Bola de Prata, e do Torino. Eram dois times, né, na época. Torino e Bola de Prata. Eu era o goleiro titular que jogava no primeiro quadro. O primeiro quadro é o titular, é o time titular. O segundo quadro é o time reserva. Sempre quando você vai jogar fora, você vai com 2 quadros. Eu tô falando isso no futsal, né? Exato. Aí, então você vai com o time titular, que é o primeiro quadro, que é aquele que você tem que ganhar mesmo, que é o que vale. Na prática é o que? O legal é ganhar os 2. Sempre é ganhar, né? Até custo da distância é ganhar. Mas o titular, eu jogava no gol. E no segundo quadro, eu jogava na linha. Perfeito. E eu era o artilheiro do segundo quadro. Giba não joga nada, Alemão não joga nada. Pô, sou artilheiro, pô, faço gol. Faço gol. Mas tem uma história de um gol, que é aí que entra a história, que me veio agora. Eu aqui na minha loja, eu sou conhecido como Charada. Ninguém sabe que eu jogo bola. Hoje sabe um pouco mais, porque eu fiquei mais palestrante sobre isso, falei muito. Antes eu não falava nada, ninguém sabia que eu era goleiro. Aqui na Charada, ninguém sabia que eu era goleiro. E lá no futebol, ninguém sabia que eu era dono de uma locadora. Era bem dividido. Aqui é o Charada, lá era o Giba ou o Alemão. Ponto. Um cliente meu, muito amigo, que eu montei uma locadora para ele, inclusive. Eu montei a locadora, vendi filme, a gente se tornou muito amigo. Aí ele vinha aqui, a gente sempre conversava, ele vinha todo domingo, praticamente todo domingo, conversa daqui, conversa dali. E eu não sei por qual motivo chegou no elemento futebol. A gente começou a falar sobre futebol, porque ele é palmeirense, é corintiano. Chegou, tiri. Falei, pô, eu jogo bola e tal. Eu falei que eu jogo bola e jogo no gol, tá? Mas adoro jogar na linha. E falei algumas coisas assim que eu sou bem, eu gosto de ir pro extremo para explicar alguma coisa. Eu falo, no gol eu sou melhor que o Rogério Ceni, que na época era o maior goleiro do Brasil. Sou melhor que o Rogério Ceni. Porra! Aí ele já me chamou de mentiroso. Eu falei, eu sou melhor, porque se bota ele no gol de futebol de salão, ele não vai pegar a metade do que eu pego. O cara tem quase 2 metros de altura, não dá. Eu não tô mentindo, é verdade, eu sou melhor que o Rogério Ceni no gol de futsal. E no gol de campo eu nem entro no gol. Então, assim, papudo e tal. Não, mas o que eu gosto muito de jogar, ali eu jogo como profissional, mas na linha, eu adoro jogar na linha. Aí eu fui contar a minha história. Aí eu falei assim, cara, você sabe que eu jogando na linha, eu sou tido como grosso, mas eu faço gols que nem o Falcão faz. Olha só, falei do Rogério Falcão, que é o maior jogador de futebol de salão. É o Pelé do salão. Porra,
Pô, Charada, você tá... O Rogério Ceni não é ninguém perto de você e o Falcão não é ninguém perto de você jogando na linha. Eu falei, não é que o Falcão não é ninguém perto de mim. Eu faço os gols, não foi isso que eu falei. Eu faço gol que nem o Falcão faz. Aí eu dei um exemplo de gol, que aí vai entrar a historinha de futebol mesmo. Jogando aqui numa coisa que hoje não existe mais, subi num prédio, aqui do lado. Jogando lá, com bola de prata, eu tinha um jogador que eu jogava com ele no gol e ele jogava na linha, e às vezes eu jogava na linha junto com ele, porque eu tenho essa habilidade de jogar na linha e no gol. Que era o Maurício, que jogava joga muito. Hoje ele parou de jogar, mas jogava muito. E ele, vamos ver se dá para visualizar essa jogada, porque ele não acreditou, me chamou de mentiroso. Aí sim, chamou de mentiroso por causa do gol que eu falei que eu fiz. O rapaz vem, o gol tá aqui, o gol fica aqui. E o rapaz vem por aqui, ó, correndo com a bola. E eu já sei que ele chuta cruzado. Eu, do outro lado da quadra, já vou correndo, porque eu sei que o chute vai vir cruzado, se o goleiro rebater, eu entro. Só que o chute foi tão cruzado que eu vou tentar fazer de um jeito aqui, olha só. Aqui a trave, né? Aqui a trave. O garoto chutou daqui, ó, pá. Tá? A bola passa pelo goleiro e ia pra fora. Eu saio correndo e travo a bola com o peito aqui, para não deixar ela ir para fora. Travo aqui, ó. Ela ficou parada aqui e o gol aqui, ó. O gol tá aqui, ó. Eu, na hora que travou, eu falei, e agora, o que eu faço? Peraí, se não saiu, não é lateral. Puxo aqui, faço assim, faço um gol de honra. Falcão faz esse gol. Desse jeito, o cara dá um bico, a bola ia sair, eu correndo pra caramba, eu travo a bola na trave, aqui com esse ombro, e ela não saiu, porque se ela tá na trave, ela tem que sair inteira. Ok. E eu pego ela aqui fora, puxo aqui, ó, e faço isso, e faço um gol. Eu acho que esse gol o Falcão não faria. Não faria, porque é muita raça, é muito amor, é acreditar, é correr, é ser um louco. Você me vendo jogar na linha, você vai falar, esse cara é o Gilberto Charada, esse cara, acho que esse cara é outro. E contando essa história, fui chamado de mentiroso, até porque eu já tinha falado do Rogério Ceni, do Falcão. E aí eu conto esse gol, cara, eu quero ver você jogar. Ele mora aqui perto, o bairro é outro, e o time, um dia ele chega, Giba, Charada, agora eu quero ver. Você conhece o time, eu não vou lembrar o nome do time, mas você conhece o time dos Barões aqui de São Mateus? Eu falei, conheço. Pô, nós vamos jogar com eles no domingo, porque a gente sempre fica sabendo o time. Eu sei, é o time da quebrada. Eu vou assistir. Se eu na linha faço esse tipo de gol e no gol eu sou melhor que o Rogério Ceni, ele foi assistir. Ganhamos, fechei o gol e tal. Falou, cara, eu vejo você atrás do balcão, eu nunca imaginava que você possa jogar bola, cara, você joga bola mesmo. Então ficou confirmado. O futebol é interessante por isso, o futebol é a parte física do futebol, da composição física, né? Pode ser baixinho, pode ser muito alto, pode ser... Depende em quadra, é lógico que futebol de salão, futebol de 5, essa coisa com futebol de campo tem uma diferença, mas bem grande, inclusive. Coisa que no basquete é quase impossível, no vôlei também, tem que ser alto mesmo, é muito raro, menos de 1,80 m, não dá para jogar basquete, é raríssimo. O futebol é muito popular, por isso ele é social demais, né? É um esporte que qualquer um pode jogar, preto, o branco, o negro, o pobre, o favelado, né? A pessoa que bem baixinha, o cara mais alto já é mais complicado. Eu acho até que tem um outro também que é bastante democrático assim, que é o beisebol. O beisebol o cara joga também gordinho. Eu conheço pouco do beisebol. Acho que o beisebol adora, eu não entendo nada do beisebol. Pensando nisso, o beisebol até o cara tá um pouco fora de forma, o cara consegue jogar. O futebol americano também, né? Se você analisar assim, né? Mas tem que ser bem atleta. Aí o futebol americano já não dá pra ser o franzino. Você tá falando de todos os gêneros, que quando você falou, franzino. Só se o cara for um monstro. Você sendo um monstro, qualquer coisa você consegue, né? Você vê o Messi, né? Então é um monstro, né? Sim. E não é um cara que teria todas as características. O próprio Romário, exatamente. O Romário faz gol de bico, que é o gol mais inteligente que tem. Que é o gol mais inteligente. Quando eu jogo futsal, eu faço muito gol de bico, cara. O goleiro fica difícil. Por quê? Porque eu sou goleiro. Sim. Nós somos goleiros. Nós, goleiros, sabemos que o chute de bico mata você. Eu prefiro um chute colocado do que um chute de bico, cara. Eu prefiro o chute de bico que mata. O chute de bico, ele dá um seco na bola assim, que você fica sem saber onde você vai fazer. Porque quando o cara chuta bem, sabe chutar, peito de pé e tal, você já se arma. Sim. O bico não tem como você se armar. É quase igual a cabeçada. Para campo, né? Eu não jogo campo, mas sei que na cabeçada você nunca sabe para que lado vai também, é muito complicado. Se o cara cabeçar pro chão, então... Não, aí matou, só o Banks mesmo que pega, né? Aquela do Pelé.
Olha, então, uma história de futebol, essa que me veio à cabeça de milhares de outras. Tá ótimo. E aí é uma história que fica parecendo história de pescado da mentira que não é mentira. É por isso, isso que eu achei legal. E o finalzinho da história é o seguinte, o cara falou, acho que é tudo verdade. E era tudo verdade. Não, e aí olha como dá coincidência que não é coincidência. Próximo aqui que nós destacamos, boleiros, que aí os caras ficam contando os causos. Olha só, eu contei um caos. É um caos, eu contei um e caos. aí tem cada um, né? Aí é sensacional. Não, os causos aqui, o que eu mais gosto é o do árbitro lá na Javari, né? Que ele... Fala pra nós, fala que você não viu isso. Quem viu vai relembrar, vai gostar. Será que alguém não assistiu o Boleiros, né? Que é o pessoal mais novo que vai... Né? Era uma vez o futebol, né? E esse diretor é fantástico. Hugo Giorgetti, meu Deus. Hugo Giorgetti, que fez tanta coisa boa. Ele fez Sábado, que é um filme maravilhoso. Não é sobre futebol. Então, nesse filme, o nome é Boleiros. O que são boleiros? Boleiro é aquele cara que joga uma bola e tal, mas o Boleiros, nesse sentido aqui, é contando causos, né? Os boleiros antigos contando casos da época deles que eles jogavam bola e tal. E aí, tanto é que no Boleiros 2 tem até o Sócrates contando causo, né? No 2, esse não, esse é o 1. E aqui são várias histórias de uma torcida corintiana, fanática, mas o mais legal é a história do juiz de futebol. Que ele tem que fazer o negócio do pênalti. Eu tô procurando o nome dele aqui, porque eu sou ruim pra guardar nome, cara. Otávio Augusto, que parece que tá mal de saúde. Otávio Augusto, que é uma figuraça e tal, fez muita novela, famoso, global e tudo mais. Ele é o árbitro de futebol, aquele árbitro com bigodinho, aquele jeitinho, meio um pouco Armando Marques, para quem conheceu Armando Marques, né? Um pouco assim e tal, meio Busquila, né? Um pouquinho assim e tal. E ele vai ter que fazer com que um time ganhe, simplesmente isso. Ele vai ganhar uma grana, tem um pessoal que... Isso acontecia muito e acontece até hoje, com certeza, da pessoa ser, olha, tem um troco aqui e tal. E ele teria que fazer com que um time ganhasse. Aí ele marca um pênalti que só ele viu, e na época não tinha VAR, e se tivesse ele ia manter o pênalti, ele dá o pênalti. Aí vai o cara todo metidão, gostosão, que fazia o cara craque do time, que sempre tem aquele time... É uma conjunção de coisa, né? Muito legal. E o cara que vai bater o pênalti é uma figura, também, eu não vou lembrar o nome do ator, mas ele chega, aquele cara... Quando ele já vê assim, ele já fica preocupado, porque ele já deu o pênalti pra sair o gol. Ele vê o cara, esse aí, não sei não. Ele vai, chute, o goleiro pega. Ele apita, volta. Anula. Mas por quê? Por quê? Anula o lance, porque não foi gol, era pra ter... O goleiro pegou, ele volta. O cara reclama, ele não quero saber, vai voltar, acabou então. Ele chuta de novo, o goleiro pega de novo. Acho que ele chuta 2 ou 3 vezes e o goleiro pega as 2 ou 3 vezes. Aí ele vai, bota a bola, ele vai chutar e fala, você não! Outro, vem outro! Gente, isso um técnico pode falar, um jogador do seu time pode falar, mas o árbitro da partida falar isso, você não. Só que essa cena contada assim não tem tanta graça. Agora, você assistindo o filme, é muito hilário. Clássico, isso aí é uma cena clássica. E todos os causos são bem contados, sim. Né? Também da torcida do Corinthians, né? Que tem um jogador que está machucado, eles invadem o apartamento e tal. Tem histórias incríveis, o filme tem um elenco fantástico. E se alguém ainda não viu, puxa vida. Então, Boleiros, eu contei um caos aqui também, que não acreditavam em mim, né? Mas eu provei, isso que é legal. Porque você passar por um mentiroso é ruim, cara. Sim. E eu tava muito chateado disso, porque eu falei, eu sou melhor que o Rogério Ceni. Você joga no gol, porque ele nem sabia que era goleiro, entendeu? E agora na linha eu gosto de fazer gol, eu sou até melhor que o Falcão. O Falcão não faz. O craque não entra de carrinho, não se mata. E nem tem que fazer isso o craque, né? Por isso que eu falei Falcão. Sim. Eu não falei outras pessoas, eu falei Falcão. Então, Boleiros, coincidentemente eu contei uma história que poderia até ser feita aqui e tal. Ia ser difícil eu fazer de novo essa jogada. Mas Boleiros. Que a ideia, pessoal, assim, ó, nosso olhar, ele tá fazendo uma mescla, né? Como eu falei assim, das várias vertentes e olhares e pessoas e tudo mais tal, situações, e comunidades e tudo mais tal. E aqui hoje a gente tá falando de futebol, mas mesclando com a questão de indicação para ainda quem... Você que pode vir aqui até a locadora, e o nosso camarada aqui do Charada aqui, do Gilberto, e também para falar, aproveitar o que nós separamos aqui para trocar uma ideia. Que legal. Que fica sendo uma coisa lúdica para um lado e às vezes didática para o outro, pela pergunta, inclusive, que eu vou fazer daqui a um instante. Opa! Todos os corações do mundo, estou aproveitando para fazer essa colocação, porque todos os corações do mundo é uma questão que eu queria que você abordasse agora sobre o amor mesmo, o carinho, aquela questão do coração, de time, de torcer, enfim, da coisa saudável. Eu queria que você falasse sobre a coisa saudável. E o que, para não ser, né? Para não ser saudável, não precisa ser. Não, né? Exato. Não faz sentido, né? O meu coração acho que tem uma bola lá dentro, porque eu sou
eu sou muito apaixonado por futebol, mas muito assim, extremo, sabe? De vir jogar aqui na Moca, no Lestinho, e tá em Mongaguá com a família. Putz, eu tinha falado que eu não ia jogar, mas quer saber, 9 horas, se eu sair agora, acho que dá tempo. Mongaguá, vim jogar e voltar pra Mongaguá. Tá certo. Coisas de louco que eu hoje falo que eu fiz isso. Que nem você, será que é verdade? Mas eu fiz. Às vezes eu fico até na dúvida, será que... Fiz sim. Porque é tão louco hoje você imaginar isso. Coisas que eu já fiz. A do casamento. Poxa, eu podia ter contado lá no Boleiro. Casamento. Lá no Lestinho, se vocês um dia tiverem a oportunidade de ir lá, eles vão chegar pra você e falar assim, esse cara é tão louco pro futebol, pelo Lestinho, que ele lá, saiu do casamento para vir jogar. Você fez isso? Eu podia ter contado essa história, né? Essa história é mentira, mas sabe aquela mentira que vira verdade? Eu já tentei várias vezes desfazer essa mentira. A verdade. Tá em todos os corações isso também, por isso que eu acho que tá dentro do assunto, tá? Sim, claro. A verdade. São Carlos Borromeu é uma igreja, quem é aqui de São Paulo, era a igreja mais procurada para você casar. Porque ela é bonita e tal. Minha mulher queria casar na igreja, então vamos, né? Você tem que fazer um cursinho de noivo, que era o seguinte, você não podia chegar atrasado, você tinha que ir de terno paletó, você tinha que ir não sei o quê, sabe? Porque a igreja é fina, não é que é fina, era mais procurada, você tem que pedir 3 anos, você nem sabia que você tinha nem namorado ainda, você já tinha que marcar, entendeu? Perfeito. Era assim. Fiquei sabendo que o atual Papa esteve nessa São Carlos Borromeu, eu li a respeito, esse atual que ganhou agora, esteve lá conhecendo, sei lá o que. Tá, estou eu, naquela época não tinha telefone no Lestinho, muito menos celular. Isso é 1980, vamos botar 80, acho que era 81. 81. Faço o cursinho, tô lá, louco da vida porque eu ia perder o jogo no Lestinho, né? Avisei que eu não ia jogar, o domingo que vem eu não venho jogar porque eu tenho que fazer o cursinho de noite. Estou lá, fazendo o cursinho, gravata, escambau e tudo mais. Aí a gente sai, porque é a hora do almoço, se eu não me engano era 1h30 de almoço. Aí essa São Carlos Borromeu é tipo 5 minutos de carro do Lestinho, tá? Eu falei pra minha mulher, que estava vestidamente bem vestida, eu de terno e gravata. Falei, olha, antes de, porque a gente ia no meu irmão, porque naquela época comer fora, não tinha muito isso, e o meu irmão mora ali do lado. Vamos comer no meu irmão, almoçar no meu irmão e depois volta, né? Tá. Mas ó, vamos passar no Lestinho primeiro, só pra eu avisar que eu não vou jogar. Você não já avisou domingo passado? Eu falei, já, mas deixa eu avisar de novo, só pra deixar a vontade. É um migué, né? Era ver o que estava acontecendo lá. Eu passo. Imagine assim, Corinthians e Palmeiras, tá? O nosso Palmeiras ali da época era o Luso Brasileiro. É um time chamado Luso Brasileiro. Quando eu entro, eu olho aquela camisa parecida com a portuguesa e falei, pô, é o Luso que tá jogando hoje? A gente não sabia, não tinha essa informação. Hoje eu sei todos os jogos que eu vou ter daqui pra frente. E o goleiro era o meu reserva, que era fraco. Eu falei, é o Luso Brasileiro? E era 11 horas, atrasou um pouco, então na hora do almoço que eu cheguei já estavam perdendo de 1-0. Eu falei, começou agora, peraí que eu já volto. Cheguei pra minha mulher, falei assim, vamos lá no Binho, e pensando como voltar pro Lestinho. Chegamos no meu irmão Binho, né, meu Roberto. Putz, esqueci a carteira no Lestinho. Esqueci a carteira. Olha as histórias. E eu, logicamente, que não estava com a carteira. Ela ia ver que eu estava com a carteira. Eu já cheguei, né, no carro, porque essa ideia só veio depois que eu estava no carro, senão eu deixava no Lestinho. Não, viu? Aí eu deixei de um jeito no carro, embaixo do banco. Vou lá, não, é rapidinho, é só buscar a carteira. Rapidinho não, o jogo dura 20 por 20 e tem paralisação. Só que quando eu cheguei já tinha virado. Quando eu cheguei, me troquei, tirei o paletó, gravata, tirei tudo. Paletó acho que eu já tinha deixado no meu irmão, só tá mais... Acho que gravata também, não lembro agora, mas eu tava com a camisa social. Deixei lá, jogamos de 2-1, é seríssimo isso, ganhamos de 2-1, viramos, não tomei nenhum gol. Acabou, você acha que eu ia tomar banho? E eu sempre tive cabelo comprido, na época mais. Eu tenho foto. Você vê a foto lá, minha? Eu fiz uma coisa que eu já vi alguns fazerem aqui. Botei água aqui, ó. Botei de um jeitinho. O cabelo era comprido, né? Bem mais do que hoje. E ela me vê. Por que demorou tanto? Eu falei, acharam a carteira? Não ach... Por que você tá todo molhado? Porra, procurando a carteira. Procurando a carteira, eu não achava. Pô, ninguém achava. Tava tendo jogo lá. Como é que vai achar a carteira? Você tá suado. Lógico, procurando a carteira. Depois ela ficou sabendo que eu joguei, né? Porque eu não gosto de mentira. Mas na hora, se ela soubesse, não ia ter casamento. Eu contei essa história no Lestinho, aí voltamos lá, todo suado. Eu já detesto gravata, eu gosto de estar sempre... Eu não sinto frio, eu gosto de calor. Então, com terno, suado, ali... Bom, e ficamos lá mais 6 horas naquele curso terrível de aguentar.
Aí depois eu tive que falar para ela, lógico. Só que no Lestinho eu contei essa história que eu contei. Para eles, perguntem lá. O alemão quase não casa. No dia do casamento ele veio jogar. Não é no dia. Eu fico quieto. Boa, pode fazer lá. Pode? Não foi no dia do... Então, dentro do... Eu saí do Boleiros da história, né, que eu podia ter contado essa, mas me veio aquela. E todos os corações, como eu disse, aqui eu tenho uma bola no coração, porque você fazer isso e quase... Detalhe, quando começamos a namorar, eu comecei a namorar um mês depois que eu comecei a jogar bola no Lestinho. Ou seja, eu tô com a minha mulher, que é a minha namorada primeira, há 52 anos. Quando eu começo a namorar, eu falo, só tem uma coisa que eu não abro mão, meu futebol. Então, desde o início, ela sabia que o futebol é o futebol. Eu não troco nada pelo futebol. Então, ela já sabia. A combinação tá dando certo, né? Tá com 52 anos já. Então, todos os corações, eu acho que é isso. A paixão que eu tenho pelo futebol, ela é maior do que a paixão que eu tenho pelo Corinthians. Eu sou muito corintiano. Eu já fui mais. Hoje eu sou muito, mas eu já fui um pouco mais de ir a estádio direto, tá? De ir a estádio. Hoje eu quase não vou, é muito pouco, até porque falta tempo. Mas eu tenho uma paixão pelo meu time que eu não sei te explicar. É uma coisa que eu acredito nas coisas materiais, tal, eu não acredito em nada espiritual, essas coisas, mas é uma coisa assim divina, é uma coisa do outro mundo. Eu não sei. Transcendental. Transcende. Você nasce com aquilo e é uma paixão tão grande e depois parece que as coisas vão se casando, né? A democracia corintiana, o Sócrates, o Casagrande, sabe? Tem coisas erradas pra caramba no meu time, não tem como, mas eu amo meu time, meu coração é corintiano, mas acima de tudo é futebol. Como eu amo futebol, como o futebol pra mim é importante. Não beber, não fumar e ter 69 anos e continuar jogando bola, paixão ao futebol. Então, todos os meus corações, que são só um, mas é paixão pelo futebol acima de tudo, das coisas menos importantes, né? Lógico. Eu tenho outras paixões maiores. O Milton Neves tem uma coisa que ele fala. Eu concordo. Eu concordo. É uma das coisas que, né? O futebol é a coisa mais importante. Eu quase falei. Dentro das menos importantes. Isso é genial. É genial. Olha, Milton Neves, você sabe que eu ia falar isso, só que eu ia ter que pôr, né? Aspas, né? Sim. Eu ia ter que falar. Eu quase falei. Você vê que e você já completou. O Milton Neves, essa frase dele é genial. E é perfeita. Perfeita. Aqui, a gente foi andando aqui, separando algumas coisas aqui. Mas enfim, o mais que a gente acaba acontecendo, né, pessoal? Acaba acontecendo no bate-papo. É que a gente vem falando de uma coisa, vai puxando. E vai indo. Não tem um script aqui, a gente fez só uma organização aqui e tal. E aí a gente chega no Garrincha, Estrela Solitária, para falar do futebol raiz. Você falou do amor, do time, do coração e tudo mais, da tua história que você contou, do gol que o pessoal fala que é mentira, do quase casamento, aquela coisa que não era casamento. Mas o Garrincha que eu quero que você utilizar o futebol raiz, porque como o Flávio bem lembrou, o Garrincha era jogador de futebol, não era atleta. Porque ele não fazia as coisas, como o Pelé também não, né? Comia o que vinha, bebia, saía, aquela coisa toda. Mas eu queria que você falasse um pouco do Garrincha, eu queria que você falasse um pouco dessa coisa raiz. E aí, complementar com o seguinte, o que você vê do passado do futebol, é aí que eu quero chegar, com o presente como está hoje, que você vê do futuro do futebol. Porque, por exemplo, estou com 56, nossa época era o futebol de campo capotão, com ainda a chuteira, ainda com aquelas travas que arrebentava a perna do outro, né? Aquela rede no gol que parecia que você não conseguia nem pescar com aquela. Você puxava um barco com aquela rede. No futebol de salão, que era chamado de futebol de salão, que você tinha os dois quadros, com aquela bolinha pequenininha que você jogava, ela não quicava de tão pesada que era. Era um tijolo. Era uma bomba revestida de borracha. Aquelas do pica-pau que você tem assim no navio pirata, era aquilo ali, era aquela bola, só que não era preta, era branca. Mas enfim. E depois vai mudando a regra, era uma coisa com a mão, depois vem com o pé, depois fica mais leve. Não valia gol dentro da área. Exato, um monte de coisa. Da área depois você começa aquele futebol nas quadras, que ele começa a ficar aquela coisa mais ágil, um toque só na bola, enfim, vai mudando tudo. Mas o que você vê do passado, do presente hoje, que você projeta para o futuro, no seu olhar em relação ao futebol? Entendido. E, então, lógico, o raiz mesmo, Garrincha, né? Eu vi Garrincha jogar, ele foi pro Corinthians em 66. Na Copa do Mundo de 66, o Garrincha era do Corinthians. Só que ele já estava totalmente acabado, com um monte de infiltração no joelho, ele já não tinha... Embora ele chegou a fazer acho que 3 ou 4 gols no Corinthians nos 6 ou 7 jogos só que ele fez. Então eu vi ele jogar no Corinthians com a camisa 7 e tal. Aqui era aquele futebol raiz mesmo, ele não sabia nada, ele era até analfabeto futebolisticamente falando. Ele, não sei se é lenda, mas na Copa de 62, que ele ganhou a Copa, porque aí não era o Pelé estava machucado, ele chega e fala, mas não vai ter segundo turno? Eu acho que isso é lenda, eu acho. Mas tem coerência por ser o Garrincha, tem coerência. E é uma figura
raiz mesmo, né? Que se perdeu com o tempo, né? E era um apaixonado pelo futebol e pelas coisas simples, né? Ele era muito simplório, tanto é que ele morreu praticamente na miséria. Teve um jogo onde ele trouxe um vinho e também tinha bebida. Ele era tão raiz que o negócio dele era bebida e era álcool, não é droga, essas coisas que o pessoal já é mais sofisticado hoje é isso, né? Não é bebida. Era da cachaça. É, cachaça. Tanto é que ele era raiz que era cachaça mesmo. Então, o futebol de antes, vamos lá de dizer, de Garrincha, era esse, que de certa forma eu já comentei um pouco ali do Pelé, que era aquela coisa de paixão também, né, lógico, e de entrar num compromisso de loucura, cara, porque as bolas, o campo, se você analisar bem, que loucura que era jogar naquela época, né? Levava bordoado o tempo todo, você não tinha VAR, não tinha cartão amarelo, você apanhar. Tanto é que a Libertadores teve uma época, nos anos 60, que a televisão não podia filmar. Não sei se você sabe disso, não podia ser filmado, porque o que saía de porrada, e estava na mão dos espanhóis, a parte espanhola da América, que é todinha ela, menos o Brasil, então você não podia filmar, porque era porrada o tempo todo. E a gente nem dava muita atenção para a Libertadores, era mais o Campeonato Paulista. Esse tempo acabou, entra a grande mídia, percebeu-se que o futebol era algo muito significativo financeiramente, okay. e antigamente era só paixão, só amor. O cara não ganhava nada. O Rivelino, o que ganhava o Rivelino? O talento que ele tem, ele era para ser hoje um milionário. Ele ganhava muito pouco. Eu lembro que um dos primeiros salários dele, ele comprou um Fusquinha, tal, não sei o quê, montou um posto de gasolina na Santo Amaro, mas com uma dificuldade terrível. E Garrincha, então, e esses outros todos. Aí quando começa a mídia se apropriar do futebol, porque percebeu que é uma paixão popular, qualquer pé de rato, né, que o Neto fala, passa a ganhar uma fortuna e tal. E lógico que não são todos, porque uma boa parte dos jogadores de futebol não ganha nada, né? A gente só pensa nos que ganham muito, mas a maior parte dos jogadores não ganham nada, né? 2, 3 salários mínimos. Mas o que acontece? O futebol vai se... Eu gosto do futebol, o antigo, o novo e acho que do futuro. Eu acho, porque eu amo futebol. Mas perdeu muito. Eu lembro que o primeiro jogo que eu fui assistir do lado da torcida do Palmeiras, eu sou corintiano. Você podia ir com a camisa do Corinthians, você podia... Ficava junto. Podia. Às vezes dava uma encrenca, às vezes dava, lógico, se você bebendo, falando alguma coisa, podia dar encrenca, mas você assistia junto. Aí isso, 64, 65 e tal. Então era um futebol que você não tinha tantos, não era só o meu time que é roubado, só a pessoa me parece que era mais amante do futebol como um todo, e não como um específico do... E isso vai mudando com a ciumeira. O seu time foi campeão, o meu ainda não, então você goza daquele time. Só que a coisa, enquanto tá na gozação, é uma delícia. Eu acho bacana até. Só que ela vai tomando outros caminhos. Eu acho que isso veio lá, principalmente quando nos anos 80, que a coisa pega mais, com a Libertadores, quando São Paulo ganha a Libertadores, isso dá um destaque, aí todo mundo começa a hostilizar o outro. Você caiu, você não caiu. Pô, só que de uma forma muito um viés muito forte, que é uma pena para o futebol, que aí dá morte, dá isso. Sim. Mas isso tem em todos os esportes, mas no futebol um pouco mais. E o futebol aí mais recente, você pega mais o profissionalismo, as pessoas já ganhando muito mais dinheiro, e você vai numa escolinha de futebol, você não pode levantar a bola, eu sei porque eu levo o meu neto. Felipe, abaixa essa bola! Você não pode levantar a bola, cara. Você não pode segurar a bola. Sabe o que eu falo pro meu neto? Ele tá com 8 anos. 9 agora. Eu falo assim, Felipe, vai por mim. O professor, se você der um passe errado, rápido, ele vai elogiar. Se você der um drible certo, ele vai te criticar. Por que não passou? Tá assim. Então, todas as escolas. O que acontece? O talento tá indo pro espaço. Poxa, o que eles querem é rapidez. Passa a bola. Por que levantou a bola? O meu netinho deu um chapéu bonito e tal. Só que no segundo chapéu ele não completou. Olha, o segundo, perdeu. Levou uma dura. Eu, se sou o professor, o mestre ali, pô, legal, cara, bacana, gostei, você foi audacioso, vai lá. Não é sempre, mas vai, sabe? Levou uma dura que quase traumatizou. E eu que cheguei nele e falei, não, se você acredita, a chapela mesmo. Você não pode. Então, isso que está fazendo com que o futebol só vai surgir mesmo aquele cara que e vai sempre ter, né? Vai sempre ter. Que é o Pelé, que é o Messi, que é o Garrincha, sempre vai ter um.
Só que não vai ter mais quantidade como tinha antes. Sim. Sabe o que eu acho estranho? Você tem hoje a pessoa mais nivelado, o cara é bom fisicamente, nivelado, né? Nivelado até um pouco por baixo às vezes, e aí o cidadão ganha bem, esses que estão falando ganha bem, e o torcedor fica cada vez mais agressivo um com o outro e mais. O cara não tem o que comer no outro dia, o cara não consegue pegar. É uma coisa antiga, não tô falando coisa nova, não. Muito tempo, meu pai já falou, pô, o cara isso aí não me paga nada tal. Mas nunca pagou, mas hoje a distância é maior. Depois que é pior, em vez de ter ficado uma coisa assim, não, tá ali, perdeu, deixa pra lá, deixa eu tomar meu café aqui, minha cerveja aqui, tá tudo certo. O cara fica numa angústia que eu acho que é estranho, né? Você vê que você é um cara você é inteligente, você é um cara que gosta pra caramba, mas você não se pega nisso. Você não faz o seu gosto virar seu ódio, seu gosto virar sua lástima, seu gosto virar sua mágoa. Não sei você viver com a mágoa o tempo todo? Pra que isso? 24 horas só pensando nisso, o dia inteiro pensando nisso. Eu não, eu fico... Hoje vai jogar meu time, vai ganhar, tem que ganhar para se classificar a Copa do Brasil agora. Se perder, eu vou ficar muito triste. Mas qual é o problema se o time se superou? Quando o Corinthians perde pro Palmeiras, por exemplo, a primeira coisa que eu penso, meu irmão tá feliz. É assim que eu penso, ele é palmeirense. Então eu tento achar alguma coisa boa dentro de uma coisa ruim, porque o Corinthians perdeu no domingo, a segunda-feira começou ruim pra mim. Começou ruim. Aí eu falo assim... Mas isso é normal. Mas tem o meu irmão. Não, mas isso é normal, ok. Isso é normal. Isso é normal. O que não tá normal é o ser humano, mas aí é o ser humano. Que hoje, se você... Eu fiz um vídeo onde eu falo mal de um filme e bem do outro, onde já se viu elogiar aquele, falar mal dele, e xingamento de tudo quanto é novo. Gente, precisa. É o meu gosto. E ele já errou no primeiro. Eu falei, mas tem gabarito pra isso? Não é meu gosto. Isso é sensacional quando eu vejo. Eu parei na hora que ele falou tal coisa. Isso. Eu tô acompanhando essas vezes. Esse filme é melhor que o Rock, que eu ainda estou aqui. Ainda estou aqui é melhor que o Rock, parei aí. Ele não quer saber que pra mim... É um gosto que eu tenho, eu não gosto de filmes de luta de boxe, eu não gosto do Rock, gente, será que é um crime eu não gostar do Rock? É um crime eu não ser palmeirense, eu sou corintiano, é crime isso, é crime você ser palmeirense, eu brigar com você só por ser palmeirense? Não faz sentido. Agora, se você fosse corintiano e todo mundo fosse corintiano, não ia ter graça. A coisa mais gostosa que existe pro corintiano é existir o Palmeiras, e acho que pro palmeirense também. Não é o São Paulo nem tanto, é o Corinthians e o Palmeiras. É isso aí. Eu pra mim, eu adoro quando é Corinthians e Palmeiras, se perde, eu vou ficar triste. Mas eu não vou sair, fui roubado, não sei o quê, não. Uma coisa que eu sou palmeirense, uma coisa que você tem um grupo de amigos, como eu tenho, graças a Deus, antigos, é assim, você não pode perder a oportunidade de zoar. Porque legal. Se você no outro dia perdeu, você vai ser zoado muito. Você sabe então você não pode zoar. Comigo particularmente, eu quase nunca sou zoado, porque eu não zoo. Eu não zoo. Se o Corinthians ganhar de 5-0 do Palmeiras, eu não vou, nenhum dos meus amigos, eu não vou estar um A, não vou falar nada. É legal, é diferente. Não vou falar nada. O que acontece por tabela? Ninguém me zoa. Não, eu não sou zoado. Mas a pilha da zoeira é só a zoeira. A gente não briga por causa disso, a gente tira sarro, que é gostoso. O cara fica quieto, vai dormir mais cedo. Que é a graça do futebol. É a graça, gente. Só que se você perdeu a oportunidade daquele dia, tudo bem que você pode ganhar 3 vezes na sequência, quase tudo bem, melhor. Mas se você perdeu aquela, se você não pode perder a oportunidade, você perdeu o jogo, você vai ser zoado. Você não Mas o máximo que eu faço... Aqui... Mas, gente, é a zoeira que chega ali... Não, é zoeira. No celular ali, não me machuca em nada, não faz nada. Filho da mãe e tal. E se você não é muito de zoar, você também é muito pouco zoado. Então eu sou muito pouco, mas muito pouco mesmo. Muito raro alguém me mandar. O máximo que eles fazem é mandar, 3-0. Sim. Mas não assim de... comigo não tem, porque eu não faço. E outra coisa que eu não faço mesmo, é pegar na ferida da pessoa. Então vamos supor que o seu time perder é normal, mas perder de goleada e tal. Não, aí eu fico mais quieto ainda. Porque aí você tá apertando uma ferida. Não, deixa o rapaz. Não precisa, né? Não precisa. Eu não ia gostar que fizesse isso comigo, então eu não faço isso com você. Bom, seguindo aqui a nossa marcação aqui, já vem direto, né? Aqui agora já vem direto aqui voltamos ao Rei Pelé. Voltamos ao Rei Pelé, né? E aqui no Pelé Preferia ter assistido o filme do Pelé, né? É que o Chaves fala. Pelé Eterno, exato. Então, não, que eu fiz de propósito, viu? Deixei Eterno porque para ficar o final. Aqui nessa parte do Pelé Eterno, eu queria falar, já falamos lá de Pelé e tudo mais tal, eu queria que você falasse assim, além dessa questão do Juventus, todo mundo comenta, tá certo, uma coisa que você realmente viu do Pelé, você acha que do Pelé assim que foi sensacional, que transcende o futebol. Ou se você quiser parar no futebol mesmo, você que manda. Então... Porque o futebol diz que parou guerra, você acha que teve que jogar no outro país também da guerra, porque senão a guerra ia ser pior. Então ele jogou naquele que estava em guerra daqui e teve que jogar no outro que estava em guerra com ele lá, para fazer as pazes ali entre os dois países, né? Porque se só jogar só no um ia ficar ruim, né? A guerra ia aumentar. Do Pelé. Você sabe, tem figuras que é triste pra gente que viveu com eles tanto tempo, como o Pelé. Sempre, eu tava vivendo sempre com o Pelé.
Desde que eu nasci eu lembro do Pelé. Saber que ele não tá mais vivo, né? Ele tá aqui, ó. Pelé, aliás, quem diz que Pelé não joga muito, assiste isso aqui. Só isso, mas nada. Até quando falava, Maradona é melhor. Não, é só quem falou isso, dá um filme do Pelé, eterno. Esse aqui, principalmente. Que esse é o que vai, acho que, acabar com qualquer dúvida. E pra mim, o Pelé é tipo da pessoa assim, que esse não podia ter morrido, assim, porque ele faz muita falta pra mim. Ele fez toda a minha vida, eu não sou santista, mas ele fez a minha vida futebolística. Sabe, ele talvez é o grande responsável de eu amar futebol. Talvez ele... Entendi sua colocação, entendi. E ele não tá mais aqui com a gente. Eu sinto uma falta do Pelé não estar com a gente, cara, que dói pra caramba. E eu acho muito legal o que tá acontecendo hoje, porque hoje a molecadinha tá esquecendo o Pelé, né? Até saiu uma pesquisa aí no jornal inglês, que eu não vou lembrar o nome, que dá o Messi como o maior jogador de todos os tempos e o Pelé em segundo lugar. Esse cara não assistiu Pelé Eterno, com certeza, mas tá lá numa revista séria inglesa, saiu agora, bem recente isso. O Messi é o melhor jogador do mundo, então não é mais o Pelé. E eu acho uma coisa que eu acho legal, que o meu netinho tem 9 anos, ele assiste tudo do Pelé, tudo. E ele fala, Pelé é o maior jogador de todos os tempos. Hoje, pessoas de 9, 10, 11 anos não acham mais isso. Nós, brasileiros, não respeitamos nossos ídolos. Não, isso é complicado. Na Argentina, o Maradona, que desculpa, e o Maradona dizia, o maior jogador que ele viu jogar foi o Rivelino. Mas eu entendo o que ele fala. Ele não viu tanto o Pelé jogar, ele viu mais o Rivelino. Então eu entendo quando a pessoa fala isso. Eu entendo quando a pessoa fala, olha... É o contexto que a pessoa fala. Tá dentro do contexto, ou, por exemplo, uma pessoa de 15 anos fala, olha, o maior jogador que eu vi jogar é o Cristiano Ronaldo. Perfeito! Só que ele teria que conhecer um pouquinho de história e saber quem foi Pelé. Então ele teria que dar o respeito ao Pelé e não dizer, não, ele hoje não jogaria nada. Aí é outra história. Sim. Então eu acho que o Pelé, por ser o Brasil que esquece os seus ídolos mesmo, ele tem que ser mantido vivo, sabe? Tem que ser mantido vivo. E eu consegui passar isso pro meu neto. Meu neto é apaixonado por Pelé. Hoje é até estranho você falar que uma pessoa de 9 anos é apaixonada pelo Pelé. Pode ter certeza. Eu sei porque eu tô lá nas escolinhas, lá toda terça e toda quinta. Por isso que eu peço terça e quinta, eu tô com o horário mais reduzido. Aqui na Charada, né? Porque eu acompanho meu neto, porque ele ama futebol. O nome do seu neto? Felipe, e ele joga e chuta. Ele aprendeu a chutar com as duas. Eu sempre disse para ele, era canhoto. É canhoto. Eu falei, o canhoto é meio jogador. Se você chutar com as duas, você é um jogador completo. Você vai estar em qualquer lado do campo, você chuta. Você vai valer por 2 jogadores. E ele chuta com as duas. Graças a isso. E ele ama Pelé. Então, eu acho que a gente tem que deixar sempre o Pelé em alta. Esquecer a parte política, que eu acho que tem alguns deslizes, mas pequenos no meu modo de ver, não são tão grandes como dizem. A parte social, por causa da filha. Espera aí, Edson Arantes, e ele gozado, que ele sempre... A primeira pessoa que fez isso, acho que na história dos artistas e dos jogadores, separar as duas pessoas, né? Ele é Pelé e Edson Arantes do Nascimento. Então ele fala Pelé, quando ele tá conversando, ele fala, o Pelé é muito bom, não sei o quê. E é ele que é o Pelé, mas ele separa, né? Então eu separo. Para mim, Pelé é o jogador. O Edson Arantes é a pessoa. Que é o que nós estamos falando aqui, inclusive. Podíamos até falar, se ele fosse, Charada, um santo, que para quem é católico, por exemplo, se fosse um santo, tudo bem, que ia falar aqui do santo. Mas a gente não está falando do santo, está falando do homem. Então, tem esse problema aí com o filho, com o seu, então não é isso que nós estamos falando. Nem estamos apoiando ninguém que faça alguma coisa errada com o filho, que não reconheça o filho. Estamos falando do cara como jogador de futebol, como atleta, o cara matou a pau. Matou a pau. E ele faz muita falta hoje, até como cidadão também, eu acho. Como cidadão, porque não, ele só falava besteira, não vejo isso, ele só falar besteira. Mas, então, mas o Pelé é eterno, ó, o nome, Pelé eterno, e enquanto existir o futebol, vai existir Pelé. Só que a gente não pode, nós brasileiros não podemos esquecer disso. E eu fico muito feliz de ver no meu... Lá na escolinha, ninguém sabe nem quem é Pelé, cara. Impressionante, a molecada, ele tá entre 9 e 10 anos. Ninguém sabe, é Messi, Cristiano Ronaldo, é esse outro que tá aí agora, que eu nem lembro o nome. Que Pelé, ninguém sabe quem é Pelé. Então eu fico muito contente comigo de passar pro meu neto, e você tem que passar, tudo que é bom você tem que passar. E você, como dono de locadora, tem que passar os filmes bons e tentar instruir outros filmes melhores e fazer aquelas escadinhas, né? Porque tem pessoas que só assistem aquilo e acabou. Opa, vamos melhorar, né? E o Pelé é o que tem de melhor no quesito futebol. E a falta que ele faz, para mim, assim, porque para mim ele tem que estar vivo. Talvez uma das mortes assim, que mais me machucou. Porque é que vocês não têm ideia, quem é mais novo, do que é o Pelé.
que era o Pelé nos anos 60. Pelé. O cara, o Santos não jogava, se o Pelé não fosse, eles não queriam saber do Santos. Ele era uma transcendental. E outra, Estados Unidos nem gosta de futebol. E lá ele é rei, elegeram como o atleta do século. E olha só, em cima de Muhammad Ali, que é um puta atleta. Que até socialmente falando, como pessoa, nossa, nem compara com o Pelé, pelas atitudes da guerra, de não ir pra guerra, de trocar o nome. E ele ganha quem? Pelé como atleta do século que foi dado. Então, Pelé é eterno. E nos Estados Unidos tem uma coisa interessante nessa época, né? 60, 70, que tinha uma produção muito criativa, não só de sitcom que foram criadas nos Estados Unidos, mas aquelas séries e tudo mais e tal. O Pelé tava a figurinha carimbada lá, nas noites de sábado, no horário nobre, na televisão norte-americana, aquela televisão que mandava pro mundo, né? E ele tava lá, era de música, era de filme, era de coisa, ele tava lá, era de culinária, ele tava lá no meio, impressionante. Tanto é que ele fez até o Fuga para a Vitória, o filme com o Stallone, né? Exato, e agora vamos sair um pouco aqui da parte real, vamos para a parte ficcional, em relação aqui total ao seu filme que você explicou, isso aqui eu queria que você falasse. Eu quero, primeiro o Mazzaropi, né, vamos falar de cinema. Gênio Mazzaropi. O Mazzaropi, juntamente com o Zé do Caixão, e com o Glauber, o Mojica, ele faz o Zé do Caixão, é um personagem brasileiro. O Mazzaropi faz um personagem brasileiro que é o Jeca, um personagem brasileiro. E o Glauber faz um personagem brasileiro que é o Antônio das Mortes. Praticamente, no cinema brasileiro, são esses três gênios. Mazzaropi é gênio, Zé do Caixão é gênio, e Glauber, todo mundo sabe que é gênio. Você pode gostar ou não gostar, mas é gênio, indiscutível. Nem todo gênio você gosta. Você é o gênio, mas eu não suporto esse cara, mas é gênio no cinema. Então, eu acho que o Mazzaropi é interessante falar isso, que o cara é gênio. Mas os filmes dele são horríveis. Tudo bem, você pode não gostar dos filmes dele. São filmes tão elementares, tão simples, que a população daquela época, principalmente dos anos 50, comia aquilo, entendia o que ele falava, sabia o que ele estava fazendo. E não é simples, tá, gente? Porque isso aqui é cinema puro, isso aqui é bem filmado, bem editado, bem iluminado. Você conhece bem essa parte? Ele tinha fã. Se você vê agora no televisão, você vê, caramba, o cara fez isso aí. O cara tinha uma Hollywoodzinha, que é a Pan, né? Produções Mazzaropi, Pan. Cara, muito bem feito, muita gente boa passou por lá. Então o que eu quis frisar primeiro, quem era o Mazzaropi? E em 66, que esse filme sai, se eu posso errar por um ano para mais ou um ano para menos, que eu sempre vou errar, mas acho que é 66. Esse filme fez um auê terrível, porque era a época do Faz-me Rir, o time do Corinthians Faz-me Rir, que não ganhava de ninguém. E já tinha o Reizinho já estava lá, o Rivelino estava começando nessa época. Às vezes eu ia mais cedo só para assistir o Rivelino no Aspirante, que chamava. Muitos corintianos iam assistir o Aspirante e iam embora, porque sabia que ia perder e ia embora. É sério isso. E aí, em 66, ele era corintiano roxo, viu, Mazzaropi? Não sei se você sabe. Sim, sei. Não mesmo. E ele, até por ser corintiano e tal, ficar na fila, não ganhar, já estava 10 anos na fila na época, ele, inteligentemente, porque ele era um gênio, já disse, 3 gênios brasileiros, né? Ele, como gênio, ele faz o corintiano. Ele aproveita toda a fama que ele tinha, do Jeca, daquele cara humilde, e uma coisa muito interessante, nos filmes dele, Caipira, ele era o único que falava caipira. Nenhum outro personagem falava caipira, pode observar. Isso ele pegava no pé. Não, você caipirou aí, não, fala como gente normal. Gente normal, modo de dizer, por favor, né? Porque o caipira é gente normal, mas fala como não caipira, porque o caipira aqui sou eu. E é só ele que falava caipira, andava aquele jeito dele. Então, quando ele faz o corintiano, ele agrega toda a fama que ele tinha, com uma fama de um time que estava crescendo. A torcida já era grande, mas estava cada vez mais no auge aquela torcida, porque ela veio crescendo muito, né, nos anos 60, até porque não ganhava título, ela foi crescendo. Geralmente isso vai diminuindo, nós fomos crescendo. Mas o que eu queria dizer desse filme, que foi o primeiro filme que eu assisti na minha vida numa tela grande, no cinema. Um sobrinho meu, Odair, eu morava na Moca, Cine Ouro Verde, na Rua da Moca, pertinho da Paz de Barros, tinha um Cine Ouro Verde. Ele fala, vamos hoje ao cinema, porque é meu sobrinho, mas era bem mais velho que eu, né? Toda a minha parentada é mais velho que eu, porque eu nasci, minha mãe tinha 52 anos, quando eu nasci eu já tinha irmão de 30, é uma loucura, me bagunça toda a cabeça. E esse meu sobrinho, mais velho que eu, vamos assistir um filme. E ele era São Paulino, porque é falecido, vamos assistir um filme. E ele me leva, eu não vou esquecer nunca, eu tinha 10 anos, se foi 66 eu tinha 10 anos, ou 9, depende do mês, e me leva para onde? Nada mais, nada menos que para o cinema
para assistir o corintiano. E eu, pela primeira vez, entro no cinema e assisto um filme em tela grande, e era o Corintiano do Mazzaropi, e em 66, na Moca, branco e preto, com aquela tela. Eu fiquei abismado, porque até então o cinema também era algo misterioso para mim, porque eu nunca tinha entrado. Eu sabia o que era, via filas, lembro de quando passou os Help dos Beatles, fila no Ouro Verde, no Patriarca, em tudo quanto é cinema, só que eu nem podia entrar. Acho que não, pelo menos falaram isso para mim na época, você não pode assistir. E esse foi meu primeiro filme, que logo em seguida eu assisto Deu a Louca no Mundo, no mesmo cinema, que aí eu gostei da ideia. Aí tinha passando, depois de um mês, que ficou 2, que ficou o Corintiano em cartaz, o próximo filme que entrou, isso eu também nunca vou esquecer, Deu a Louca no Mundo. Maravilhosa comédia. É uma fortuna que a pessoa sofre um acidente de carro, que é aquele mesmo, um monte de comediantes famosos, e cada um sai com o carro porque ele só fala que tem um W e tal, depois descobre que é uma paineira e tal, que estava enterrado ali. Eu assisti esse filme ano passado. Olha, eu assisti de novo, acho que talvez no ano passado, que eu assisti de novo, passou em algum lugar e eu assisti. Falei, nossa, esse filme assim no cinema, como é legal rever um filme, né, que você assistiu há muito tempo, né? Sim. Muito legal. E então é isso, o corintiano é isso, gente. Como é muito cedo, você virou corintiano depois desse filme? Não, eu já era corintiano. Eu já era corintiano. Tanto é, e um detalhe, eu não sei como eu não fui São Paulino, porque esses meus sobrinhos, eu tinha um irmão corintiano e um irmão palmeirense, que é o que está vivo, palmeirense. Mas o meu irmão palmeirense nunca, tanto é que quando joga Corinthians e qualquer outro time que não seja o Palmeiras, ele torce pro Corinthians. É um palmeirense das antigas, ele torce. Em 74, Corinthians e Palmeiras, que eu estava lá no Morumbi, que o Corinthians perde o gol do Ronaldo, não o Ronaldo do Palmeiras, no Butite, o goleiro do Corinthians, o Ado estava no banco. Quando a gente perde por 1-0, foi o último jogo do Rivelino no Corinthians. Ele estava torcendo pro Corinthians, ele é palmeirense, era a final do Campeonato Paulista. Eu falo, Binho, isso não é normal. Ele falou, lógico que é normal. O time de São Paulo com o time do Rio, eu vou torcer pro time do Rio. Binho, isso não é normal, ele não acredita que não é normal. Ele não acredita. Eu falei, eu não torço pro Palmeiras nunca. Se vier o time de extraterrestre lá da quinta dimensão, eu vou torcer pra aquele. Então eu já era corintiano, sim. Mas esses meus sobrinhos, eles ficavam me coagindo assim. Você tem que ser São Paulino. Eu te levo para ser corintiano, mas você tem que ser corintiano, São Paulino. Aí eles falavam assim, eu lembro que o Juventus é perto da minha casa, e eu queria assistir os jogos do Juventus. Eu adoro o Juventus, eu era da Moca. Te levo, mas você vai ser São Paulino? Eu falei, vou ser São Paulino. Eu falava que ia ser. Para ir assistir o jogo, acabava o jogo, eu falei, eu sou corintiano. Isso com 10 anos, 9 anos, que o primeiro jogo que eu assisti, eu devia ter uns 9 anos. Foi Corinthians e Palmeiras, 5-1 pro Palmeiras. Esse eu devia ter 9. E depois, esse não foi meu sobrinho, mas os meus sobrinhos me levavam e falavam, não, você é São Paulino, você é São Paulino. Não é que eu quase fui São Paulino, eu mentia dizendo que ia ser São Paulino, mas eu tinha uma certa possibilidade de ser palmeirense, porque é uma família italiana, e o meu irmão, mas o meu irmão mais velho nunca. Agora, o outro irmão mais novo, corintiano, esse sim, esse falava do Corinthians, comprava coisa do Corinthians e tal. Então eu acho que o responsável por isso foi o meu irmão mais novo, que já é falecido, o Giovanni Alberto Petrucci. Mas os meus sobrinhos, 2 São Paulinos, esses ficavam em cima de mim para ser São Paulino. Mas eu nasci corintiano, eu não lembro, se você perguntar, mas desde quando? Assim, eu lembro que quando eu assisti eu era corintiano. E eu lembro da Copa de 62, que eu devia ter 6 anos, e umas bagunças assim, tal, de tiro e tal. E eu já era corintiano porque não ganhava nada, o Corinthians não ganhava. E eu falei, mas como não? Eu lembro disso, do fato do Corinthians não ganhar, e todo mundo gozar o Corinthians, isso me fez ser corintiano. Isso eu lembro também. Vocês não ganham de ninguém, ganha sim, vamos ganhar. Tá. Isso me ajudou a ser corintiano, o fato de a gente ser um time sofredor. Gozado isso, né? Que geralmente seria o oposto, né? Sim. Então eu acho que por isso que o Corinthians tem uma paixão um pouco diferenciada da maioria dos times. Eu vejo assim. O Palmeiras é o que chega mais próximo, na minha opinião. É uma torcida que ama também bastante. Mas eu acho que como o Corinthians nem o Flamengo. Eu sinceramente eu acho isso. Não estou dizendo que é melhor, que é pior, porque o nosso time nunca disse que é o melhor time do mundo. Teve uma época que a gente estava muito bem mesmo. Mas é um time hoje fraco, com 1000 problemas. Muita gente rouba lá, é terrível. Mas a gente ama o Corinthians, e eu amo o corintiano, amo o Mazzaropi, e tem essa história maravilhosa de ser o primeiro filme que assisti. Então é isso aí. Gente, olha, mais uma vez aqui, um prazer de receber aqui no Nosso Olhar. Espero não ter falado muita besteira. Não, fala nada, sempre fala bem. Obrigado, cara. É sempre bom ouvir as histórias e tudo mais e tal. Gente, a ideia é essa, recorrente, tá voltando, retornado, como a gente brincou no começo ali, retornado ao Nosso Olhar.
de muitas autores. Retornado. Inclusive, vamos ter aquela questão agora, tá, hoje aqui, pessoal, aproveitando, para fazer um esquema interessante, que é daqui para lá onde ele joga o futebol dele há 50 e poucos anos, tá? Tem umas histórias aí legais que a gente vai mostrar lá, vamos filmar. A gente falou assim, ainda não pegou aquele enquadramento, então vamos tentar pegar algum jeito, alguma coisa, alguma filmagem lá para ficar mais ou menos legal. Isso é legal para você ver depois. Tem uns vídeos meus jogando futebol, em fita ainda, VHS. Você consegue colocar em algum lugar assim, você fala, caramba, dá pra pegar um gol, um negócio assim, é legal pra caramba. Então vamos tentar. Vamos Pena que eu tenho pouca coisa, eu devo ter uma coisinha ou outra só, porque nessa época não tinha muito como vamos tentar, que até depois você passa 2 anos, você vai lá olhar, deixa eu ver aqui. Vai ser maravilhoso. Vai ser legal. Você vai tentar esmerar pra fazer uma coisa. É o amor da minha vida, né? Os 2 amores da minha vida juntos. Hoje nós falamos sobre futebol dentro da minha locadora, então... Beleza. Então, gente, mais uma vez. De novo, obrigado. Muito obrigado, tá aí com a miniatura aí do nosso... o charadinha. Charadinha aí, vamos terminar com ele então. Nosso olhar. Valeu, irmão. Valeu, gente! É isso aí! Muito obrigado.